Fala aí, guerreiro. Aqui é o Cidadão X. Galera, mil perdões, né, por não ter acompanhado a votação junto com vocês, fazendo uma live como eu gostaria, mas eu não tenho os recursos técnicos suficientes para estar fazendo esse tipo de serviço. Mas eu gostaria muito que você tivesse tido um minuto do seu dia aí para estar acompanhando essa votação. Está ocorrendo até agora, mas já está tudo organizado, já tudo montadinho, o Temer já está absolvido, certo? E o que você estava vendo hoje na votação? Pelo menos o que eu vi. Eu xinguei muito, falei muito palavrão, fiquei indignado, com nojo. Cara, quando é se tratando de política, os sentimentos são sempre os mesmos, né? A gente fica tão desanimado, desapontado, e você vê os canalhas medíocres, bandidos, atuando ali em seu nome. Porque eles se falam, né? Eles se crescem que estão lá com o voto popular. Então, quer dizer, eles estão roubando e fazendo um monte de canalice em nome do povo. E a gente não pode fazer nada contra esses caras. Ou até pode, mas acaba não fazendo. E o que eu estava vendo, eu, Cidadão X, no Congresso? Na análise da denúncia contra o Michel Temer. Se ela deveria ou não ter prosseguimento. Se o Temer deveria ou não ser processado. E, tecnicamente, se ele fosse processado, seria afastado do cargo e nunca mais iria voltar à política desse país. Já era. Mas não vai, cara. Não vai porque tá tudo montadinho. É um grande esquema. É o grande acordo com o Supremo, com tudo. Lembra? Lá no começo, a mesma fala, as mesmas palavras se repetem sempre, até o final. Um grande acordo. O Temer gastou muito dinheiro para comprar essa votação. Foram muitos favores, foram muitas emendas parlamentares, milhões e milhões de reais. Teve perdões de fortunas que esses empresários políticos vagabundos deviam, de impostos ao governo. Muitos deles devendo, por exemplo, o INSS. Não pagaram a Previdência. Milhões de reais em débitos de Previdência e depois eles vão votar uma reforma da Previdência dizendo que está quebrado. É foda, cara. É foda você ficar vendo isso daí. E o Cidadão X daqui viu o quê? Ele viu o Congresso como um puteiro. Não é só porque é uma zona aquele lugar. Porque puteiro é o quê, cara? Puteiro é onde tem puta. E o que é uma puta, se não uma pessoa que fode com os outros em troco de dinheiro? O que os deputados estão fazendo é fudendo com os outros em troco de dinheiro. Então são putas. Não são políticos, não são nobres representantes do povo, não são pessoas decentes. Não são putas. Alguém pode dizer até mercenário, né? É um soldado pago. Não, eles são putas. Eles se vendem. Se vendem pelos serviços mais sujos que pode ter aí alguém querendo contratar. Desculpa, deixa eu me recuperar. Deixa eu falar mais da votação pra vocês. Eu acho que chega dessa porra aí. Cara, o começo dessa sessão, hoje por volta das 9 horas da manhã, foi meio que bagunçado, tumultuado. Tinha muito bate-boca, muita gente subindo lá para falar em nome do governo Temer, para defender o seu nobre líder. Muita gente subiu lá da oposição para tentar argumentar que o Temer era bandido, que deveriam prosseguir com as denúncias, mas estava tudo já esquematizado, tudo montado, né? Mas você via cada discurso, cada mimimi, cada coisa tão asquerosa, tão nojenta. Cada vez que um subia lá e falava, não, eu ficava com nojo, cara. A vontade de sair dando porrada, dando tiro, explodindo umas bombas, tapa na cara. Sei lá, mano, que desanima pra caramba quando você vê esses caras aí fazendo o que estão fazendo e a gente não consegue, tirar eles do poder. Porque eles fazem isso para permanecer no poder. Era isso que era a votação hoje. Se derrubasse o Temer, todos eles estavam em perigo. E se o Temer continuasse no poder, o sistema estava bem seguro. Foi isso que aconteceu. Votaram pela manutenção do sistema. O sistema que protege eles da elite, que protege eles do poder. Então, ocorreu hoje, no início das sessões, uma espécie de batalha estratégica. Tinha vários esquemas regimentais, regras da casa, da Câmara do Puteiro lá, que os caras estavam se aproveitando. O pessoal que defende o Temer queria que votasse logo. Porque eles estavam na ânsia de não se expor muito com a população. Ao contrário do pessoal da oposição,
que queria muito, né, enrolar o processo todo para empurrar até a última sessão, lá à noitinha, quando o pessoal já estivesse chegando do serviço, chegando do trabalho, cansado, fosse ligar a sua televisão e acompanhar, se eu tivesse interesse, né, de acompanhar a votação. Para ver lá o canalha se expondo, né, falando por que ele defende o governo ou por que ele é contra o governo. Os caras estavam evitando isso. Mas a oposição trabalhou bem lá e conseguiu empurrar, protelar, né, tumultuar o ambiente, até conseguir empurrar a votação para o final da tarde. E aí todo mundo teve a oportunidade de acompanhar. E aí você vai fazer o seu julgamento com as palavras daqueles canalhas lá. Você não precisa, por exemplo, simpatizar com o pessoal da oposição, ou gostar dos militantes do PT ou qualquer outro partido de esquerda. Não, você não precisa e nem deve. São todos partidos corruptos, esquerda, direita, centro, em cima, embaixo, né? Não importa. Todos são corruptos, todos estão contaminados, certo? Todos fazem parte do grande esquema. Só que a oposição, pelo menos, quis expor o sistema podre do outro lado. Já que a oposição foi tão massacrada por tanto tempo agora, ela teve a oportunidade agora de mostrar para você que os caras que atacaram a oposição também são podres. Tá tudo podre, tudo contaminado. Então você não precisa ser de acordo com eles. Mas pensa bem, galera. Se você não tem as armas ou as ferramentas necessárias, porque a própria elite tirou isso de você, você tem que ter uma forma de enfrentar a batalha. E se você está meio impedido, meio fragilizado, meio acuado, pô, a estratégia é simples. O inimigo do seu inimigo pode ser seu aliado. Não precisa ser seu Deus, não precisa você ser um soldado dele, não. Você pode usar o combate entre eles para ganhar alguma coisa, para ganhar espaço. Pelo menos você teve a oportunidade de ver quem é os vagabundos que defendem a quadrilha. Foi bom, eu gostei, foi legal, cara. Foi legal porque expôs bastante. Tá certo que eles vão comprar seu voto depois com o dinheiro arrecadado pelo grande acordo em nome desses votos aí a favor do governo. Né? Mas, pelo menos a gente viu quem foram os canalhas. O cara chegou lá e falou, eu voto em nome do Temer. Uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa limpa. Teve cara que foi falar esse tipo de discurso. Porque teve vários discursos diferentes lá. Teve outros discursos, por exemplo, que você viu o cara falando assim, não, mas eu voto pelo arquivamento do processo porque eu acho que senão o PT volta ao poder. Porque os caras não esquecem o Lula. O Lula está condenado e, convenientemente, foi indiciado em mais um processo pelo juiz Moro, na véspera da votação, esquema de cortina de fumaça e tal. Né? Mais uma vez exposto ali, vamos usar a programação do ódio do PT, que já colocamos no Zé Povinho, né? Detonar o gatilho mais uma vez. É só citar PT que o povo cria ódio. Então eu voto em nome do Temer porque eu sou contra o PT. Não era isso, cara. A votação não era essa. Você votasse contra o Temer, ou seja, pelo prosseguimento da denúncia, era porque você era contra a corrupção. Era simples assim. Se você votasse a favor do Temer, você era a favor da corrupção. Porque o Temer está lá acusado de corrupção. Está lá acusado de ter mandado o cara buscar o malote de 500 mil. Está lá acusado de ter chantageado, ou pelo menos concordado em chantagear o Cunha para ele se manter no poder. É isso, as acusações eram baseadas nisso, cara. Então os caras foram lá e ficaram, não, mas eu voto em nome da estabilidade do país. Foram vários desses argumentos. Estabilidade do país, a estabilidade política deles. Ah, a estabilidade financeira deles. Eu voto em nome de emprego. Os caras teve coragem de falar assim que votavam em nome do emprego deles, caralho. Não é do emprego do povo. São 15 milhões de desempregados. E você acha que o Temer vai fazer alguma coisa? Ele só piorou a situação. Não é ele ficando no poder, vendendo o governo para esse bando de mercenário, que vai melhorar porra nenhuma. Mas eu voto em nome do emprego dele. Eu voto em nome da segurança dele. Eu voto em nome do país dele, porra. É tudo diferente. Essas coisas da elite, esse mundo da elite, não tem nada a ver com o mundo do povo. Eles não respeitam a sua opinião, as suas necessidades, as suas vontades, o seu voto. Ele quer que você se dane. Ele está lá em nome do bolso dele cheio. Para quê? Para ter os confortos, os luxos que ele precisa e poder ter dinheiro para comprar o seu voto na próxima eleição. E se manter no poder. Manter o esquema bem resguardado em nome deles, cara. A votação, se você não entendeu ou tiver a oportunidade de assistir de novo, né, era sim ou não. Sim ou não o quê? Sim ou não Temer? Sim ou não contra? Sim ou não impeachment? Não. É o seguinte, tinha um relatório, certo? E esse relatório já era viciado, esse relatório já é fruto de corrupção,
Porque o primeiro relatório, a partir da denúncia, que foi lá na CCJ, o relator foi lá e falou assim, não, é viável mesmo a denúncia e a gente tem que votar favorável. Pois é, o primeiro relatório era favorável à denúncia. E aí os caras articularam tudo, mudaram, caçaram esse relatório, caçaram o relator, colocaram outro cara, trocaram um monte de deputado, compraram essa votação na CCJ para ter um relatório favorável, que dizia que a denúncia não deveria passar. E aí foram para a votação do plenário, que é onde vale. Então o cara chegava lá e falava sim ou não. Sim a favor do relatório, ou seja, arquiva-se o processo, ou não contra o relatório, né, no caso, e aí prossegue-se o processo. Era assim, era simples assim. Mas para você entender o sim ou não, era bem claro, para quem gosta de política, para quem entendeu como funcionam essas putas mercenárias, é bem assim. Quem votou sim pelo relatório, votou sim pela corrupção. Sim pelo chefe da quadrilha. Sim pelo esquema. É simples assim. Quem votou não, era não contra o esquema de corrupção denunciado contra o Temer. Simples, cara. Não precisa ser de esquerda, direita, não precisa ser de partido A, B ou C. Se você votou não contra o relatório, que dizia que o Temer era um inocente, então você era contra a corrupção e você queria que o Temer fosse processado. Nada garante que o Temer seria condenado, não. Nada garante que o Temer, né, é um cara culpado. Ele só ia prosseguir com a denúncia, prosseguir com o processo no STF. O que eles fizeram foi um grande esquema criminoso. Por que esquema criminoso? Porque eles fizeram o maior esquema de obstrução de justiça que esse país já viu. Simples assim. Existe uma denúncia contra o presidente da República com provas robustas, e você viu a gravação, você viu a filmagem do malote de 500 mil, você viu o Temer concordando em chantagear o Cunha. Então tem toda uma questão de provas contra o presidente. Existia a denúncia, a acusação, foi ao plenário e os caras arquivaram mesmo contra tudo. Teve gente que usou o argumento, por exemplo, que não, eu sou a favor da investigação, mas no momento eu quero a estabilidade do país, então que se investigue e processe o Temer depois do mandato. Mas não existe isso, cara, estão te enganando. Qualquer palavra utilizada nessa votação será usada nas próximas eleições. Então os caras vão tentar te enganar, te induzir ao erro com o seu discursinho. Alguns tinham vergonha quando subiam lá para falar o seu voto, falavam sim, pronto, era sim a favor do Temer e saía fora, porque estava envergonhado. Sabe que isso vai queimar o filme dele na próxima eleição. Outros não, outros defendiam. Cara com tatuagem escrito Temer. Não, meu presidente, meu líder, que não sei o quê. E aí ele usa aquele gatilho do PT, né? Ele faz um discursinho protegendo o presidente corrupto deles e usa, né, aquele discursinho do gatilho do mal, que é para contra a corrupção do PT. Ou seja, só se combate a corrupção do PT nesse país. A corrupção do Temer? Ah, deixa o Temer aí, né, em nome da estabilidade, da governabilidade. Sabe, não tem isso de proteger um bandido e deixa o outro. Ah, mas eu tenho que escolher entre dois bandidos. Você não tem que escolher entre dois bandidos. Se são dois bandidos, condena-se os dois. Se for o Temer, Fernando Henrique, Dilma, Lula, o Alckmin, o Dória, a puta que pariu, condena-se todo mundo, porra. Não tem que proteger um por causa do outro. Ah, mas se tirar um, o outro só... Não vai subir porra nenhuma. É a vontade do povo que deveria ser soberana. Não a vontade desses canalhas, filhos da puta. Na verdade, são todos putas. É um bando de puta. A gente não tem deputado, não tem senador, não tem político nesse país. A gente tem um bando de puta lá no Congresso. E aí a gente está bem representado, né? Porque nós somos os filhos da puta que colocamos esses caras lá. Sabe, o meu ódio é o cara chegar lá e falar assim, ah, eu voto em nome do povo. Como se o povo quisesse salvar o Temer. 95% do povo queria a condenação do Temer. Sabe que ele é canalha, bandido e corrupto. O chefão máximo da quadrilha. E mesmo assim o cara tem a canalice, a cara de pau de falar que tá em nome do povo ali. Isso é absurdo, cara. Não, mas não respeitam a opinião pública. Eles não respeitam mesmo. Eles não ligam pra opinião de ninguém. Se dane o povo, cara. Não existe essa questão de bom senso, ético e moral nesse país, mano. O que existe é um bom revólver montado nas munição e um cara com disposição para lá e tocar o terror, mano. É só isso. Tem que ter uma intervenção popular, porque, cara, não tem condições. Não tem condições nesse país. Cara, que ódio, que vontade de matar alguém, mano. Ó, o cara já deve estar fazendo um churrasco comemorando a sua vitória. Já deve estar fazendo esse churrasco desde ontem, porque tá tudo organizado. Quando você compra e paga, né, corre o risco, porque tá lidando com bandido. Então o cara podia te trair, mas tá muito bem pago, muito bem amarrado o negócio.
Então ninguém vai trair ninguém nesse momento. Alguns vão até, depois que a votação já estava, né, já programada, alguns vão até fazer uns esquemas para não se expor muito na próxima eleição, e vão lá fazer um básico, tá? Até falar que é contra, né, o Temer, né, a favor da denúncia e tal, mas, cara, tudo já montado, mano. Que lixo de país, cara. Que lixo de país. Um bando de puta no controle, o que a gente queria, mano?